E a gente te convida agora para uma aventura submarina em busca dos destroços de um avião militar americano que caiu no litoral do Rio Grande do Norte durante a Segunda Guerra Mundial. Faz tempo, hein? Mas 80 anos depois, os restos dessa aeronave foram encontrados por um mergulhador brasileiro que voltou junto com a nossa equipe até o local onde o avião foi localizado, no Oceano Atlântico. Olha, o lugar virou casa de uma fera, vocês estão sabendo ou não? Quem será que mora lá? São imagens inéditas que a gente mostra agora. Quase um século esquecido no fundo do mar. Os destroços da aeronave da Força Aérea Americana que caiu no litoral do Brasil. Domingo Espetacular mergulhou em alto mar para trazer imagens exclusivas do que sobrou do avião. Um valente bimotor militar usado em combates na Segunda Guerra Mundial e que virou refúgio de uma fera dos mares. Quem será que mora aqui dentro, hein? E a emoção do mergulhador brasileiro que encontrou Catalina nas profundezas do Oceano Atlântico. Cabo de São Roque, município de Maxaranguape, Rio Grande do Norte, o ponto mais próximo do local do acidente. Um paraíso hoje, com céu de brigadeiro. Um céu bem diferente daquele no dia 13 de junho de 1942. Já era mais de 6 horas da tarde para a noite. Começou a chover e quando chove, o avião vai baixando e aí ele bateu contra a água. Então o avião entrou voando na água. O Catalina havia decolado de Belém com 10 militares a bordo. Seria o último do esquadrão a pousar na base aérea americana que ficava em território brasileiro, mais exatamente em Parnamirim, hoje na Grande Natal, com a missão de combater os submarinos alemães no Oceano Atlântico. A posição geográfica era estratégica para os aliados. Como o Brasil tinha rompido com o eixo e os americanos já tinham um esquadrão de Catalinas aqui em Natal, na rampa, esse esquadrão era um esquadrão pequeno, né, para o tamanho do Brasil. Eles mandaram um segundo esquadrão, chamado VP-83. E os aviões antigamente não tinham as facilidades, né, os apoios que existem hoje. Então, provavelmente, ele estava seguindo pela bússola e pelos faróis. Uma arma de guerra com autonomia para mais de 4.000 quilômetros de deslocamento e capacidade para transportar quase 2 toneladas de bombas, torpedos e diversos outros tipos de armamentos. Mas um hidroavião com sérias limitações nos instrumentos de navegação. Nós tivemos acesso ao relatório da Força Aérea Americana sobre a tragédia. O documento confirma que havia uma forte tempestade no caminho do Catalina e que a mais provável causa do acidente é que o avião estava voando em baixa altitude numa forte chuva e ventania, e o piloto perdeu temporariamente o horizonte, fazendo a aeronave deslizar e cair na água. O Catalina é um avião, a envergadura dele é muito grande, se eu não me engano são mais de 30 metros ou 30 metros, alguma coisa assim. Então, se você já estiver baixo e fazer uma curva muito acentuada, você se arrisca a bater com a ponta da asa no mar, entendeu? Ou num terreno qualquer, né? José Luiz Moreira é piloto reformado da FAB e uma especialista em voar nos modelos Catalina. Tem mais de 2.000 horas de voo em aviões desse tipo. Na opinião do piloto veterano, o tamanho exagerado da asa, que naquela época proporcionava estabilidade, pode também ter traído o piloto. Se ele tocasse a ponta da asa com muita violência no mar, ele imediatamente ele capotaria, vamos assim dizer, né? E cairia dentro do mar. Um choque a 240 km por hora. A aeronave teve perda total. Apenas 3 dos 10 militares a bordo sobreviveram. O Domingo Espetacular conseguiu localizar o Francisco, que mora numa praia próxima. Ele é filho de um dos 5 pescadores que resgataram os americanos feridos. Ele revelou parte da história que não aparece no relatório oficial. Eles pegaram na asa do avião, como ela desabou, né? Eles pegaram e foi como saíram boiando. Os sobreviventes ficaram nessa condição por 18 horas.
até serem encontrados pelo barco pesqueiro em que o pai do Francisco estava. Quando encontraram eles, aí salvaram eles. Relato da época, né? Da época. O local do acidente é rota dos pescadores da região. Não fosse isso, ele acha pouco provável que alguma embarcação tivesse resgatado os 3 militares. De terra firme, é impossível ter visto o bimotor caindo no mar. Não tem como não. Daqui pra lá dá faz uns 10 quilômetros. Meio com dele não dá, não. Não tinha condição não de ver ele. Apesar de tantos detalhes sobre o acidente, a aeronave nunca havia sido oficialmente localizada no mar. Só agora, após 80 anos, é que veio a confirmação de que o coral artificial, que há décadas se via como ponto de pesca, era, na verdade, o Catalina do Esquadrão 83. Paul Bolfes foi o mergulhador que encontrou e fez as primeiras imagens do que sobrou do avião. Foi uma surpresa, né? Tipo, eu pelo menos eu pensava que eu ia ver um charuto, ia ver as asas e tudo mais. Mas a gente viu aqui, ó, essas imagens todas aí, parecia uma treliça mesmo. Assim, parecia... De início eu falei, pô, deve ser aquelas coisas de construção, né? Aquelas gruas de construção. Mas não fazia nem sentido trazer a essa distância da costa, isso. Agora, Paul vai nos levar até o ponto onde estão os destroços. Nós chegamos no exato ponto onde o navio da Segunda Guerra Mundial afundou. E agora a gente vai equipar para fazer um mergulho. Uma profundidade de pouco mais de 10 metros. A minha estimativa é passar algo em torno de 40 minutos lá embaixo, registrando o máximo de detalhes possível dos destroços. Lentamente, invadimos o fundo do mar. E não demora para o Catalina aparecer imponente entre peixes e corais. A aeronave está com a estrutura deteriorada, não só por causa do tempo. O avião caiu de nariz e o impacto na água danificou a fuselagem. Hoje resta a parte central do avião. Da enorme asa ficou apenas um pequeno pedaço e uma das portas de passagem por onde os tripulantes circulavam. Faço uma aproximação cautelosa. A corrente marítima está forte. Somos recepcionados por um enorme cardume de peixes shira. São tantos que em alguns momentos do mergulho impedem até que eu veja o Catalina. Mas eles não são os únicos por aqui. A população de peixes enxadas também chama a atenção. A asa destruída se tornou morada para várias espécies. Daqui a pouco eu mostro a fera marinha que transformou os restos do Catalina em lar docilar. Antes, passo embaixo da porta no formato de um polígono, que ajudou o pesquisador a identificar o amontoado de ferro como sendo o Catalina do Esquadrão VP-83. Paul chama minha atenção para o casco em V, característica típica dos aviões anfíbios. Essa outra parte é a estrutura que fixava a asa na parte superior da aeronave. Ela começa estreita e abre como um funil de cabeça para baixo. E no meio daquele monte de ferragem, né, uma das fotos que o mergulhador mandou para mim tinha justamente um pedaço que fazia esse formato. Esse Catalina é um avião que tem um desenho muito específico, né? Mesmo com a pouca visibilidade, consegui encontrar um pedaço de alumínio da fuselagem. É possível que tenha outros enterrados no fundo do mar. Foi difícil procurar com o mar tão agitado. O mais curioso de tudo foi que, do dia que foi achado para me mandar as fotos, era quase uma semana para se completar 80 anos. Que coincidência, né? Há 5 dias de completar 80 anos, o cara acha o avião. A gente está aqui para ver se a gente consegue também restabelecer essa história e dar o devido valor ao nosso patrimônio que ficou aqui em Natal da Segunda Guerra Mundial. Chegou a hora de saber quem é a fera que habita os destroços do Catalina. Olha aí, um tubarão lixa. Dizem que essa espécie é mais tranquila, mas melhor não arriscar, porque o tubarão lixa pode sim se tornar agressivo ao se sentir incomodado. O bicho observa tudo o que se passa por aqui e só à noite costuma sair para caçar. Felizmente, nos recebeu em paz. O tubarão, o mergulhador, o pescador, o piloto
e o pesquisador. Unidos, agora são os guardiões do Catalina. É como um monumento, né? Ali não vai ser mexido, ninguém vai tirar, ninguém vai fazer nada. Do jeito que já estava, vai ficar.